Então, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, a mais um clube de leitura. Só que hoje, né, diferente da semana passada, a gente vai iniciar o livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Então, nós vamos começar a compartilhar, né, nossas impressões em relação a esse livro que tem tantas contribuições e a proposta é que a gente possa pensar aí na nossa sala de aula como que essas reflexões podem contribuir com a nossa prática e vice-versa, né? O Paulo Freire nos faz esse convite de pensar outras coisas que ele não pensou, então nós vamos nos colocar nesse lugar também de pensar outras contribuições. Então, vocês que estão aqui com a gente ao vivo, muito obrigada pela presença. É muito bom ter vocês aqui. A Arlete não estava aqui semana passada, mas a Arlete está com a gente no curso da Aulas Transformadoras. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Arlete, todo mundo se apresentasse bem rapidinho, assim, para a gente se inteirar de quem está aqui. Pode ser? Olá, boa noite, posso sim? Está me ouvindo bem? Sim. Então, eu sou Arlete, moro em Chapecó, Santa Catarina, trabalho na educação. Nesse momento, por esses dias, eu estou como professora de educação especial, e é isso, estamos por aqui. Muito bem-vinda. Quem pode ir à próxima? A super equipe das mulheres. Vou me apresentar aqui, então. Eu sou Paloma, eu moro em BH, eu ainda sou estudante de Ciências Biológicas, estou quase formando, e eu faço estágio já na área, sou laboratorista num colégio. Bem-vinda, Paloma. Gorete Maria, quem vai primeiro? Bom, eu já conheço todas aí, né? A Paloma, a gente se encontrou semana passada, né, Paloma? A Arlete, nós fizemos o curso juntas, e a minha amiga Socorro, né? Essa Maria Bezerra Socorro, é Socorro o nome dela, ela adora esse nome, viu? Ai, que ótimo. Que, né, a gente está aí sempre juntas, trabalhamos na mesma escola e ansiosas por, né, compreender um pouco desse livro aí, né, a pedagogia da autonomia. Muito bom, Gorete. Socorro, agora já sei como me referir a você. É de vez em quando os meninos também gritam lá socorro lá na sala de aula. E aí eu digo a eles assim, isso mesmo que a Gorete falou. Eu gosto que me chamam e diz socorro, estou aqui para socorrer mesmo. Já estava com vocês também a semana passada, né? Gorete me convidou e eu quero continuar. Hoje vamos falar também um pouquinho sobre um pernambucano, porque eu também sou pernambucana, né? Que legal. Mas estou aqui em Minas Gerais há muitos anos, graças a Deus, gosto muito aqui também. É um prazer estar com vocês e eu estou ansiosa, porque eu estou querendo aprender muito, porque estou num momento assim muito angustiante, a gente quer fazer diferente, não consegue, e eu acho que no grupo a gente consegue aprender bastante. É um prazer estar com vocês. É um prazer Que tê-la bom. conosco, viu? Estou muito feliz. E a ideia é trocar, né? Então, assim como a gente pode contribuir com você, a gente também espera as suas contribuições. Semana passada você falou que era bem falante, hoje a gente quer ver se é mesmo. E não custa perguntar, né, Ana? Só para ter uma noção aí, se todo mundo já ouviu falar de Paulo Freire. Todo mundo já ouviu, já leu alguma coisa sobre ele? Sim. Gente, eu vou sair um pouquinho, porque eu vou tentar entrar pelo notebook, porque eu acho melhor do que o Tá. celular, tá joia? Daqui a pouquinho eu Combinado, retorno. combinado. E para quem não conhece a gente, né, que está aí, vai nos assistir aí na gravação, eu sou a Ana Paula,
eu tenho formação em biologia, sou aqui de Belo Horizonte, e tem toda a minha formação complementar, mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi na área da educação, né? Então, estar nesse lugar aqui de pensar a prática da sala de aula é um lugar muito feliz para mim, é um lugar que eu me sinto muito bem de poder refletir sobre a prática docente, fazendo esse diálogo entre teoria e prática, né? A Paulo Freire, ele vem dizer isso, que a gente não pode ficar nem com um lado nem com o outro extremo, né? A gente tem que pensar essas duas dimensões de forma bem articulada para que a nossa prática nos conduza aos nossos objetivos, considerando que a gente quer formar cidadãos que sejam contribuam, né, com uma sociedade mais justa, mais igualitária, que a gente possa ter espaço para todo mundo, né? Não só sobreviver, mas viver em plenitude, contribuir para que a gente tenha uma vida mais sustentável, né? Tanto pessoalmente quanto pensando no planeta também. E eu sou a Andrea, sou professora de Ciências e Biologia, atualmente atuo na educação básica, e junto com a Ana estamos nessa missão aí também de ajudar professores, né, a atingir aí seus objetivos, ajudar, contribuir na formação de outros professores, e nesse processo também a gente acaba se formando, né? Eu acho que eu me identifico muito, assim, com várias coisas que Paulo Freire fala, porque a docência mostra um pouco isso, né? Que o professor não é um ser completo que vai ali transmitir, despejar conhecimento e pronto, né? O tempo todo ele vai chamando atenção para o nosso inacabamento e para essa questão da gente conseguir poder aprender com os estudantes. Então, a ideia desse grupo, como a Socorro falou, é a gente em grupo aí poder discutir, aprender umas com as outras e aplicar isso na nossa prática. Então, eu comecei perguntando se você já tinha ouvido falar sobre Paulo Freire, ou lido alguma coisa, né? Porque, assim, é um ícone da educação no nosso país e reconhecido mundialmente, mas eu só fui ouvir falar dele, assim, na faculdade e bem pouco, assim, né? Eu fui buscando depois outras informações. A primeira vez que eu li um livro dele foi Pedagogia da Autonomia, na faculdade também, e a gente não teve muito tempo para se debruçar sobre a obra dele em si. Eu acho que a gente leu o livro assim para fazer uma prova. Num primeiro momento, eu achei super difícil a linguagem. Assim, eu fui reler, né, para a gente discutir agora, e eu vi que várias palavras eu tinha anotado o significado, porque eu não conhecia o vocabulário mesmo, né? Então, meu livro já estava todo marcado, assim, de várias definições de algumas palavras, e relendo agora, tendo a oportunidade de reler esse início aí, foi muito bom para eu pensar em coisas atuais, em coisas que eu estou vivendo dentro da minha prática. Então acho que vai ser bom para mim poder participar, né, dessa discussão com vocês. E aí, pegando, né, a Gorete já leu Pedagogia do Oprimido, esse é um dos livros dele que eu ainda não li, e a Paloma aí está tendo contato pela primeira vez. Então vai ser ótimo poder contribuir, assim, com o conhecimento aí que a gente tem e que a gente vai construir ao longo dessa leitura. E pensando na nossa experiência da semana passada, né, que a gente acabou se delongando muito para poder dar conta do artigo inteiro, a gente propôs esses dois capítulos iniciais, achando assim que ia ser super rápido e tal. Aí, à medida que a gente foi lendo, fazendo algumas anotações, a gente percebeu que se a gente for fazer todos os dois, ou a gente vai fazer uma discussão muito superficial, ou então a gente vai ficar aqui muito tempo. E eu sei que é quinta-feira de noite, né? A gente quer estudar, mas também a gente quer fazer uma coisa um pouco mais enxuta, no sentido de não chegar às 2 horas, igual foi semana passada, né? E para que isso acontecesse, a gente primou por
pela qualidade, para não, já que a gente quer fazer um negócio mais aprofundado, a gente preferiu pegar só o primeiro capítulo, né, que é o prefácio, que é de uma outra professora que fez, o Paulo Freire, até pegar o nome dela aqui, porque é muito ruim se falar da pessoa sem se referir direito, a Edna Castro de Oliveira, e ela já traz algumas coisas e a gente queria aprofundar e trazer outras coisas para a gente pensar, né? Porque, às vezes, uma coisa que o autor traz, ou no caso da Edna, né, que está fazendo o prefácio do livro, já vai trazer várias coisas para a gente pensar sobre a sala de aula, as nossas realidades e tudo mais. Tá bom? Então, o que nós fizemos? A gente pensou em estruturar a partir do mapa mental. Vou compartilhar aqui com vocês, porque apesar de André e eu já ir acrescentando algumas coisas que foi chamando a atenção, a proposta é ir acrescentando mais coisas ou tirando, e aí a gente pensou na mesma estrutura que a gente tinha feito antes. E aí, a ideia desse mapa mental é a gente construir todos os capítulos, né? Que aí a gente vai ter todo esse clube de leitura, todas as nossas sínteses aqui no mesmo material, para ser mais fácil de voltar, de pensar e tudo mais. Então, aqui vocês vão ver que tem o númerozinho, que já são coisas que a gente anotou, outras a gente deixou em aberto para a gente discutir aqui, tá bom? E aí, o que chamou a atenção é muita coisa, né, gente? É interessante que a gente estava conversando antes de começar, que a Andrea percebeu um tanto de coisas que ela queria dar destaque no Primeiras Palavras e o prefácio passar mais rápido, e o meu foi o contrário, assim. Eu percebi um tanto de coisa no prefácio e no Primeiras Palavras eu não consegui fazer tantas conexões. E aí, por isso que a gente resolveu separar, assim, para a gente poder discutir mais. E aí, algumas coisas que foram chamando a atenção. O que é importante aqui, né? Apesar da gente ter colocado, vou reforçar isso que é importante. A gente só colocou algumas coisas que chamou a atenção, mas se vocês quiserem acrescentar, tirar, comentar outro lugar, tipo, não, isso aqui tem mais a ver com as nossas dúvidas e questões do que como o que chamou mais atenção, a gente vai reconstruindo isso aqui, ele está em construção, tá bom? É importante. Andréia, eu acho que o seu microfone está raspando na sua blusa ou em algum outro lugar, que está chiando bastante. Ou ainda é só está isso que chiando? você está percebendo? Ainda está Sim, chiando? algumas vezes. Não, agora nesse momento não, mas na hora que você mexeu assim, estava dando chiado, igual daquela vez do Aprova Prof, você lembra? Tá, eu vou tentar segurar ele aqui, aí qualquer coisa você me fala. Tá. E aí, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu estava bem no inicinho do prefácio é quando a Edna fala que as ideias são retomadas nessa obra, né? Fazendo referência aos outros livros. Porque uma coisa, gente, que a gente precisa começar a pensar é que a primeira edição desse livro é de 1996. Vocês têm noção, assim, do quanto que isso aqui foi escrito no momento que estava saindo lá da ditadura militar, né? O movimento da escola, da educação, era num movimento mais progressista mesmo, porque estava... Vamos compartilhar, assim. Era um movimento bem progressista contra a ditadura militar, contra uma educação tecnicista que estava sendo vivenciada de uma forma geral na época. Então, a gente tem que entender esse lugar que o Paulo Freire fala, né? Que é um lugar de resistência mesmo, de querer sair, tanto que ele foi perseguido na época da ditadura, né? Teve que buscar exílio e tudo mais. E aí, quando a gente pensa na atualidade, a gente fala assim, meu Deus do céu, como é tão atual, né? Como que passaram tantos anos e ele é tão atual assim. E quando a Edna destaca que as ideias são retomadas nessa obra, é porque ele já tinha escrito uma extensão, né? É isso mesmo, é o mesmo ano da LDB, bem lembrado. E aí ele tinha já escrito vários outros livros, como Pedagogia do Oprimido, que a Gorete citou aqui,
E essa obra é se não a última, uma das últimas que ele escreveu. Então, realmente é um momento que ele vai fazendo uma síntese e algumas coisas que ele foi criticado em relação aos conteúdos, porque muita gente achou que a proposta era não dar tanta ênfase aos conteúdos que foram construídos historicamente. Nesse livro, ele vai deixando algumas coisas mais explícitas do que em outras. Né? Então, isso era uma coisa muito importante. E a outra é essa questão do que ele considera obrigatório para a formação docente. Né? E isso foi um dos motivos da gente escolher esse livro para a gente discutir com professores. Né? Porque a gente tem esse movimento assim de querer contribuir para uma formação docente que esteja conectada, né, com essa proposta de sociedade que eu mencionei lá no início, né, para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais sustentável, né, que pensa no eu e no coletivo, que respeitosa, né, que sabe respeitar as diferenças. Então, a Edna destaca isso, né, que é preciso aprender a ser coerente. Então, é uma pedagogia que vai se fundamentar na ética, no respeito à dignidade e à própria autonomia do educando. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque se eu não tenho essas premissas, né? Se eu não estou querendo focar na ética, no respeito à dignidade e à autonomia do educando, eu vou pensar em outros objetivos de formação de professores. Entendem? Porque, assim como quando a gente vai fazer o planejamento da aula, eu preciso pensar nos objetivos, que aluno que eu quero formar, para aí sim pensar quais as metodologias que vão ser mais apropriadas, como que esse conteúdo, eu vou pensar esse conteúdo, né? Se eu vou focar no conteúdo, vou focar no aluno, tudo isso depende de qual é o nosso objetivo. Que aluno que eu quero formar e, nesse caso, que professor que eu quero formar, né? E que professor eu quero me formar. Não é um movimento só de formar o outro, mas de autoformação, por isso que fala da coerência com muita frequência. Então, eu acho que, para mim, isso é um dos tópicos mais importantes desse prefácio. Porque, tendo isso como objetivo, vai desenhar todas as outras os outros comentários vão se estruturando, as outras ideias também, né? Não é só comentário, as outras ideias vão se estruturando a partir desse objetivo central. Vocês tiveram essa mesma percepção ou não? Como que foi para vocês? Achei importantíssima essa parte também. Vocês tiveram acesso ao livro, gente, antes? Olha, para falar a verdade, eu só consegui ler o prefácio. Eu não li nem o primeiro capítulo. Eu consegui um e-book dele, entendeu? Né? Eu não tenho ele físico. Aí eu tenho mais dificuldade, que eu gosto mais do físico, né? Aquele que você põe a mão, como você diz, que você risca ali, mas assim, já me ajudou bastante. Inclusive, eu estou fazendo algumas marcações nele, à medida que eu fui lendo, como a Ana Paula disse, a Edna, né? Ela já pontua muita coisa para a gente que vai nos ajudar a entender, eu acredito, né? O decorrer do livro mesmo. Muito bom. E você tem mais alguma coisa a acrescentar, Gorete? Dessa primeira página que ela traz? Eu achei essa parte também, que inclusive eu marquei, essa questão da ética, a questão da coerência, né? E, assim, ela coloca pontos chaves mesmo da ideia de Paulo Freire. Eu achei bastante pertinente, assim, né? E foi fantástico a maneira da colocação dessa Edna. Né? E, como diz, ela conviveu bem com ele também. Eu acredito que essa coisa íntima, né? E dela, o marido dela também, que também participou, eu percebi o tanto que ela conseguiu mesmo captar a essência mesmo da ideia do Paulo, né? Do Paulo Freire.
Você quer completar alguma coisa, André? Acho que a Paloma queria falar alguma coisa. Pode falar, Paulo. Ah, não, era só para responder que eu também tive acesso ao livro. Eu encontrei um PDF disponibilizado pela USP. Quem não teve acesso, eu posso compartilhar aqui com vocês qualquer coisa. Eu acho uma ótima. Você podia, inclusive, compartilhar no grupo lá do Aulas Transformadoras, que aí a gente socializa com nos outros canais, se puder, Paloma. Claro, posso sim. Vou Você está lá compartilhar no agora. grupo, não está? Estou. Pois é, compartilha com a gente lá, por favor, que aí torna mais acessível ainda, né, a participação no clube. A Leti comentou que não leu também. Então, o PDF ajuda. E o outro ponto que eu achei muito interessante é essa coisa que a gente normalmente tenta separar e acha que são incompatíveis, e a Edna destaca, né, que a competência técnico-científica e o rigor que o professor não deve abrir mão, né, ao desenvolver o trabalho, não são incompatíveis com a amorosidade necessária às relações educativas. Isso é muito legal, né, porque parece, às vezes, quando vai falar assim de autoridade na sala de aula, né, de ter alguns critérios para desenvolver as aulas, do que é importante, do que não é. Parece que é um negócio tão sisudo, assim, né, tão sério, assim, e quando ela traz essa compatibilidade entre ter rigor, ter coerência, dar acesso aos alunos aos conhecimentos que foram historicamente construídos, mas eu posso fazer isso numa relação de amorosidade, de respeito, né? Não precisa ser desvinculado uma coisa com a outra. E me faz pensar também o que a gente considera essas coisas, né? O que é uma competência técnico-científica? O que é um rigor do professor? Será que isso é ser sisudo? Tipo, aqueles inflexíveis, que não aceitam, se você não seguiu a regra, você não pode. Aí eu me lembrei agora, Gorete, daquela aula que você comentou com a gente, que os meninos tinham que criar na verdade era para eles criarem uma narrativa, só que uns foram mais para explicação e tudo mais, e só um grupo que fez a narrativa, e você foi lá e teve um jogo de cintura, fez os meninos construírem a ilustração da história, né? Tipo uma história em quadrinhos e tal. Então, nesse movimento, nesse exemplo seu, eu fico pensando que você tem uma competência técnico-científica, porque você sabe o que você queria que os meninos aprendessem em relação aos conteúdos conceituais, aos outros conteúdos, né, socioemocionais e tudo mais, mas teve uma flexibilidade aí, uma amorosidade, uma empatia em relação ao que os alunos perceberam da tarefa, né? E reorganizou isso a favor de proporcionar a aprendizagem deles. Então, eu fico pensando nisso, né? Que às vezes esse termo amorosidade pode fazer a gente pensar em coisas assim, só nhenhenhê, né? Tipo, oh, meu aluninho, não sei o quê, e não é por aí, né? Pelo menos eu não consigo pensar que seja nesse sentido, né? A gente ainda tem que ir explorando o livro, mas eu não consigo pensar que seja nesse sentido que Paulo Freire falaria de amorosidade. Seria mais o sentido do respeito, da ética, né? Do compromisso com o educando, a responsabilidade de ajudá-lo nesse processo de aprendizagem, né? Isso seriam marcas que juntaria aí a competência técnico-científica com a amorosidade, né? De tentar aliar os dois. Ô, Como Ana, que você então isso? pode falar agora, Eti. Não, até porque eu estou aqui imaginando. Que é algo que eu penso muito. Se a gente percebe que se a maioria não conseguiu, eu sou culpada, né? Eu tenho que ser coerente e imaginar assim que eu tenho essa parcela de culpa, né? Que se alguma coisa deu errado que esse comando não fosse bem para a maioria da turma. Então, cabe a gente, como diz a Ana Paula,
ter essa empatia, essa e humildade também para entender que, sim, peraí, se não for desse jeito, então vamos tentar pelo menos fazer outra maneira, para que isso possa ser consolidado, né? Ou pelo menos para a grande maioria, se não todos. Verdade. Eu pensei, quando eu li essa parte, me veio à mente duas situações. A primeira, que eu não sei se vocês conhecem, existe uma série na Netflix que chama Anne with an E, né? Anne com E. E nessa série mostra, assim, essa série ela se passa no Canadá e sei lá, tipo assim, numa época bem passada, assim, né? É uma série de época, digamos assim. Eu não lembro agora exatamente o ano tal que eles estão associados. Mas nessa série tem dois professores, né? Então tem uma escola só que atende todos os alunos da região, que é uma região mais do interior. E aí tem um primeiro professor que ele é super rígido, ele é muito técnico, ele não cativa os alunos, ele não interage com os alunos, assim, aquele professor que só valoriza o que é certo, é sempre centrado no conteúdo e centrado nele mesmo, né? E aí depois esse professor sai dessa escola e chega uma nova professora. E essa professora que chega, ela é um pouco revolucionária, no sentido, e principalmente no sentido de como que ela trata os estudantes. Então, ela cativa muito mais os alunos, desperta muito mais o interesse deles de aprender com essa. Eu vejo muito, quando falou amorosidade, eu lembrei dessa professora na hora. E, ao mesmo tempo, eu lembrei de uma outra professora que eu tive quando eu estava no Fundamental 1, que, assim, a gente até chamava ela de professora Helena, porque ela era muito carinhosa, e eu acho que é nesse sentido que a Ana trouxe, não é de oi, fulaninho, sabe? Assim, de dar presentinhos, de dar, sabe, assim, a amorosidade que eu sentia nela era muito mais assim, no respeito, no saber ouvir, no tom da voz. Eu conseguia perceber isso, né? Tanto que quando a gente mudou de série e foi ter contato com outros professores, eu lembro que eu e mais duas amigas, a gente sempre ia na sala dela para visitá-la, porque a gente tinha gostado muito dela. Então eu vejo que realmente esses professores cativam a gente, tanto que eu lembro dessa professora até hoje. E, ao mesmo tempo, eu também percebo na minha história como professora, como que eu cheguei no meu primeiro ano, assim, de sala de aula e como que eu sou hoje. Eu era muito mais, não que eu não era amorosa, mas assim, para mim era tudo a ferro e fogo, muita inflexibilidade, mais focada, inclusive, assim, no conteúdo. Eu não entendia muitas vezes que eu não conseguia, às vezes, entender que o aluno tinha uma dificuldade, que eu poderia dar outras oportunidades para ele desenvolver aquilo, ou avaliá-lo dentro daquilo que parecia que ele dava conta. Então, assim, Graças a mesma. Gorete, você quer falar? Desculpa, gente, tava ligado o Ah, microfone. tá. E, e aí eu vejo que tem esse movimento constante aí, né? À medida que a gente vai também amadurecendo na profissão, a gente vai conseguindo entender melhor essas coisas. Eu acho que hoje eu tenho muito mais maturidade para entender esse livro do que na época que eu li quando eu estava na faculdade. Então, eu gosto de pensar, né, reforçar isso dessa nossa autoformação constante também, à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai colocando as nossas ideias e discutindo com as outras pessoas. Então, essa parte me fez lembrar dessas três situações aí. E a partir desse momento aqui, a Edna vai trazer uma outra perspectiva, né? Porque ela fala que, em termos de objetivos e dessa compatibilidade, né, entre competência técnica, científica e amorosidade. E aqui ela vai lembrar de um momento muito sério que a gente está vivendo, que é a desvalorização do trabalho do professor em todos os níveis, né? Então,
A gente vive um momento, isso não é recente, mas é uma realidade. E uma das coisas que me chamaram muita atenção aqui, nessa parte, é porque ela vai trazer uma necessidade, né? Vai falar, vai trazer uma advertência do Paulo Freire, que é assumir essa postura vigilante contra todas as práticas de desumanização. Por que isso me marcou muito? Porque aqui mais para frente, ela vai falar da questão desse contexto do ideário neoliberal, né? Então, o Paulo Freire vai falar dessa necessidade da gente ser vigilante, né, contra todas as práticas de desumanização. E quando eu estava estudando para o concurso, eu li muitos artigos falando sobre avaliação externa, avaliação interna e tal. E um dos artigos que me marcou muito, eu ia separar e eu acabei esquecendo. Ele falava de biopolítica. E essa ideia de biopolítica, vocês já ouviram falar sobre isso? Sobre o que é uma biopolítica? Não. Pois é. Eu também nunca tinha ouvido falar até quando eu li esse artigo. Porque ele vai falar que o discurso neoliberal, esse negócio da biopolítica, é quando as ideias de uma determinada de um determinado ideário, ele começa a fazer parte das nossas práticas de tal forma que vai influenciando as nossas concepções sobre o que é ser professor, por exemplo, né? Pensando no contexto bem educacional. Então, mexe com a concepção do que é ser professor, o que é ser aluno, o que é uma educação de qualidade, o que é autonomia, né? Que ela vai trazer essa discussão aqui. E o que o ideário neoliberal ele traz, né, para influência nesse fazer e nesse ser da sala de aula? Então, quando começa a inserir na nossa cabeça de que o mais importante é seu aluno ser aprovado nas avaliações externas, isso gera um movimento que é muito amplo. Por quê? Se o meu foco se eu sou pressionada a que meu aluno passe no Enem, ou esteja bem qualificado na Provinha Brasil, ou qualquer outra dessas provas externas, começa a construir uma ideia na comunidade das famílias, por exemplo, que o aluno tem que ser preparado para o Enem. O próprio aluno chega em sala de aula exigindo que você, opa, professor, mas isso aqui não cai no Enem? Então, por que você está me dando isso? E aí, em alguns contextos, não no Enem, mas em outras provas, alguns sistemas educacionais, eles bonificam os professores que têm mais alunos aprovados na prova. Então, o bom professor, ele não é mais o que está ensinando os alunos a serem melhores cidadãos, ou que está criando uma consciência mais crítica. O bom professor é aquele que forma, que faz menino passar na prova. E aí, outros artigos que eu fui lendo, eles iam falando de como que essas provas elas vão influenciar as práticas docentes. Então, tem professores que vão se resistir, falar, não é possível, essa prova não está avaliando o que o menino precisa, não está contemplando isso, aquilo. E tem outros que, por causa da bonificação, ou por causa dessa concepção mesmo do que é ser bom professor, começa a treinar os meninos para poder fazer a prova e para eles serem aprovados. E como que essas provas elas vão mascarando outras realidades. Então, às vezes, os meninos não foram bem porque a prova é feita no final do ano, depois do Enem, e aí os meninos não estão interessados mais, já não estão indo na aula, ou relatos de situações que os meninos, a escola sugere que o menino falte no dia da prova, para ele não fazer a prova e não baixar o nível, o ranking da escola. Então, coisas assim que começam a aparecer nos nossos discursos. Então, por exemplo, o professor que não recebe essa bonificação, que não é bem qualificado, a escola que não é bem qualificada, as famílias deixam de procurar porque ela está num ranking menor, ou então começa a criar situações de constrangimento ou de
da pessoa se sentir mal, né? Tipo, nossa, eu não sou bom professor, não faço isso, naquilo outro. Isso começa a se naturalizar. É esse que é o ponto da biopolítica. É quando determinados discursos, determinadas práticas começam a se inserir no cotidiano das escolas de tal maneira que os ideários daquele, no caso aqui o neoliberal, começam a fazer parte de tal forma que a gente deixa de enxergar que ele está ali. A gente não problematiza que ele está ali, né? E aí, por que eu estou trazendo essa discussão? Porque quando Paulo Freire chama para a gente adotar uma postura vigilante contra todas as práticas de desumanização, e a Edna vai trazer aqui para frente, né, a questão do ideário neoliberal, olha o que ela traz aqui. Ela fala que nesse contexto em que o ideário neoliberal incorpora, dentre outras, a categoria da autonomia, é preciso também atentar para a força do seu discurso ideológico e para as inversões que pode operar no pensamento e na prática pedagógica ao estimular o individualismo e a competitividade. Então, da perspectiva neoliberal, ser autônomo é adotar uma postura bem individual e bem competitiva. Então, essa ideia de que um professor aprova mais alunos do que o outro é gerar competitividade. E tem uma coisa muito séria nisso também, porque cria uma ideia de que ser bom professor depende do professor, independente da estrutura, se conforme. O discurso neoliberal é bem conformista, né? Tipo, eu não melhoro de vida, eu não sou melhor professor porque eu não quero, porque eu não me esforço. Então, cria um discurso de culpabilização do indivíduo para mascarar todo o sistema que nutre e faz com que a pessoa esteja naquela condição. Eu não estou querendo dizer aqui, gente, que não existe uma parcela que cabe a nós fazer mesmo, né? Não é sobre isso. Mas a gente não precisa ser responsável por tudo, né? Exatamente. Até porque a questão do ensino-aprendizagem, ela depende da gente e depende do aluno também, né? Não adianta sua aula ser a mais maravilhosa possível se o menino não chegar em casa e estudar meia hora que seja, não adianta, né? A nossa memória, o nosso processo de aprendizagem tem a ver com o quanto de contato que você tem com aquele assunto também, né? É claro que a gente está ali mediando, facilitando, fazendo novas conexões ali para ficar mais fácil aquele entendimento, mas assim, a primeira aula que eu dei, né, sobre um determinado assunto, o meu aluno já esqueceu, agora eu já estou em outro assunto, né? Se ele não tem esse hábito de estudo recorrente, de retomar assuntos, isso também dificulta muito, né? Eu lembro de um livro que eu li, chama Brasil Mal Educado. E aí é um jornalista que faz tipo assim, um dossiê da educação brasileira, querendo discutir por que se aprende tão pouco no nosso sistema educacional. E assim, tinha vezes que eu falava, não, esse cara tá certo, mas tinha vezes que eu falava, gente, calma, se eu for na linha do que ele tá falando aqui, eu vou, assim, vou me matar ali, eu sou uma péssima professora, porque ele tem essa coisa de trazer a responsabilidade para o professor, assim, e às vezes ele faz umas comparações, ele traz umas ideias, umas comparações que são malvadas, assim, de uma pessoa que nem tá na sala de aula, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo. Não, e o que você está falando, Andréia, a Arlete destacou a questão do cognitivo do aluno, e tem coisas mais sérias que estão por trás disso. Então, por exemplo, o aluno às vezes não chega em casa e vai estudar, pode ser porque ele tenha uma certa resistência, uma preguiça, não vê interesse naquilo e tudo mais? Pode ser. Pode ser que seja esse aspecto. Mas pode ser também que o menino não tem sérios problemas dentro de casa, né? Que tem uma estrutura familiar questionável no sentido assim de dar suporte para que ele consiga fazer. Às vezes ele não tem comida, às vezes tem um tanto de outras coisas que ele deveria estar amparado e ele não está pelo próprio sistema, como a Gorete falou.
E quando a gente pensa nos professores, a mesma coisa. O professor, ele precisa estudar permanentemente, mas o sistema tinha que proporcionar essa aperfeiçoação, esse aperfeiçoamento continuado. Por quê? Porque se, né, vamos raciocinar, a gente quer melhorar a educação. Isso considerando que quem está no poder gostaria de melhorar a educação, né? Para melhorar a educação, eu tenho que melhorar o professor. Beleza, gente, eu sei que vai ter gente falando assim, tem gente que não quer nada, tem gente que já se acomodou. Tem mesmo, não é esse o ponto. O ponto é pensar que, em vez de focar no individualismo, que tudo está sobrecarregado, que o indivíduo está ali porque ele quer, porque ele não fez, porque ele não se esforçou o suficiente. O Emicida fala um negócio, num dos documentários, não sei, ou reportagem que ele deu, que mexeu tanto com as minhas estruturas, que ele falou assim, algo parecido assim, né? Não sei se eu vou falar exatamente o que ele falou, mas foi uma coisa no sentido assim, que sobre a questão das cotas, né? Que quando o negro chega na universidade, por exemplo, e vai comparar, né? Que ele estava falando assim, de uma pessoa que está numa situação muito mais privilegiada, vai lá e fala assim, você devia ter feito isso. Ou então, o que está no privilegiado se vangloria por ter conseguido uma vaga, por ter conseguido isso e aquilo, sendo que o histórico dele foi todo favorável para que ele conseguisse. E a pessoa que estava numa condição muito mais difícil, com muito mais restrição, com muito mais dificuldades, conseguiu chegar no mesmo lugar, ele fala assim, cara, para esse aqui, a gente tinha que estender tapete vermelho. Não era falar assim, você fez mais do que sua obrigação. Cara, não fez. Ele teve que vencer todo o sistema para poder conseguir estar ali. Né? Então, eu acho que é sobre isso o discurso neoliberal e sobre o qual a gente precisa estar atento, porque o negócio é tão emaranhado e é fácil a gente se apropriar desse discurso, né? De competitividade, de individualismo. Mas o menino não faz isso. O convite do Freire, né? Quando ele fala do lugar dos humildes, né? E dos humilhados, é nessa perspectiva que está aqui embaixo. Denunciando o mal-estar que vem sendo produzido pela ética do mercado, Freire anuncia solidariedade enquanto compromisso histórico de homens e mulheres como uma das formas de luta capazes de promover e instaurar a ética universal do ser humano. Então, a sensação que eu tenho, né, quando eu li essa parte do prefácio, que foi me conectando com esses outros artigos que eu li, sobre como que esse ideário neoliberal ele vai se manifestando nas nossas práticas e não só na sala de aula, mas enquanto sociedade, comunidade escolar, né? Você vai vendo as famílias pressionando, porque você tem que fazer todos os exercícios do livro. Por que você está cobrando isso se isso não cai no Enem? Por causa disso. A gente a gente enfrenta várias lutas, né, a cada dia. As lutas que dependem do sistema como um todo e que vão influenciar na nossa prática. Por isso que eu falo tanto das brechas, né? Eu adoro. Nossa, depois que eu encontrei essa palavra, assim, um sentido para ela no nosso contexto, ela virou um ícone. Por quê? Porque diante desse sistema que tenta fazer com que a gente seja mais individualista, que a palavra autonomia, de uma perspectiva neoliberal, é totalmente diferente de uma perspectiva progressista. E aí a gente fala as mesmas palavras no mesmo contexto, assim, mas cada um querendo dizer uma coisa diferente, né? Já dando um spoiler, assim, do nosso próximo encontro sobre o Paulo Freire, a gente estava conversando sobre o novo ensino médio, né? E o que um fala, o que o outro fala. E muito desses discursos, eles têm um fundamento nessas teorias, né? Nesses ideários, assim. Se eu falo de autonomia, se eu falo de ensino técnico para isso, para aquilo outro, se eu falo de autonomia numa outra perspectiva
e do ensino técnico, o que ele pode favorecer, se eu estou pensando numa perspectiva neoliberal ou numa perspectiva progressista, eu estou falando, comunicando coisas totalmente diferentes. Não é a mesma comunicação. E por serem os mesmos termos, isso torna o negócio muito mais sutil e necessária essa vigilância que o Paulo Freire nos convida, né, a ter, para que a gente esteja sintonizado com essa noção de solidariedade, né, de promover uma ética universal do ser humano, que lá nas primeiras palavras ele define melhor o que vai ser isso, e aí vocês vão ter que esperar o próximo encontro para a gente falar sobre isso, tá? Com mais profundidade. Eu só dei assim, um gostinho do que teremos daqui mais ou menos um mês, quando a gente volta a falar do Paulo Freire. Paloma, eu não sei se eu entendi muito bem o que você quis comentar aí. Não sei se você quer falar. Que você colocou o desafio é assumir essa postura vigilante num sistema de escola sem partidos, como aqui em Belo Horizonte. Que fala que não pode ter ideologia, mas a ideologia neoliberal está ali cravada, né? Esse discurso, para mim, é tão hipócrita, dá uma raiva. Não sei se você estava falando sobre isso, Paloma, mas fala aí mais para nós, o que você está... É exatamente isso mesmo, né? Dessa questão, como está muito enraizado nesse ideário neoliberal. Então, como você pratica a docência baseada nessa vigilância, que leva em consideração a formação crítica do aluno, a autonomia e afins, né? Como foi citado aí anteriormente, num contexto em que competição ela é priorizada, assim, né? Pelo próprio sistema. Então, é complicado, assim, colocar na prática, é remar contra a maré mesmo. E é por isso que a gente fala das brechas, Paloma, porque na vida é pouquíssimo provável, assim, você vai ter que ter uma sorte muito grande para encontrar um lugar em que tudo esteja de acordo com aquilo que você imagina que é o apropriado, que é o que vai dar certo. Então, já que a realidade não nos proporciona esse ideal, vamos dizer assim, né, do que a gente gostaria de encontrar, a gente precisa se fortalecer, é realmente desafiador. Mas esse movimento que a gente está fazendo aqui agora, ele é um movimento desses de fortalecimento. Por quê? À medida que a gente está raciocinando sobre isso, está conversando sobre isso, pensando sobre a nossa realidade, primeiro que a gente se fortalece, né, enquanto o nosso olhar fica mais atento a determinadas situações, a determinados discursos, a determinadas práticas, e a gente consegue enxergar melhor também onde que a gente pode atuar de forma a driblar esses discursos, de forma a ser a resistência naquele contexto que a gente está vivendo. E aí exige um equilíbrio, né? Porque, às vezes, o seu emprego está em jogo e você não pode se dar o luxo de ficar sem emprego. Isso pode acontecer. E aí, como que você vai, de uma forma bem sutil, assim como esse ideário neoliberal, vai trazendo esses outros ideários progressistas para formar de outras formas, entendeu? Então, é desafiador, mas a proposta da gente estar aqui é essa, para a gente pensar como que a gente traz para a nossa prática esses desafios. Isso que a gente está falando aqui me fez lembrar de uma situação que eu vivi numa das escolas que eu dei aula. E assim, era muita prova, praticamente era só isso que fazia na escola, era prova, 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 prova. Só que aí eu ia dar o conteúdo de genética. E a gente estava discutindo sobre fenótipo, a ideia era começar a discussão sobre fenótipo e genótipo. E eu aproveitei essa aula para fazer uma conversa com os meninos que eram meninos do 9º ano, e trazer uma conversa com eles sobre o papel da cultura na juventude, né? Então, assim, as características, tipo, os diferentes grupos. Aí eu trouxe esse grupo emo, os pagodeiros, bem estereotipado, assim. As culturas africanas, que as meninas do pescoço de girafa, vocês já viram? Que vai colocando argolas. Eu fui pegando coisas, assim, bem marcadamente, assim. Você olhava para um determinado estereótipo e você fazia a identificação com a cultura.
E aí, para começar essa discussão sobre o que é herdado geneticamente, o que é cultural e tudo mais. E foi tão interessante, porque nessa conversa, assim, da influência dos grupos, né? Será que a gente tem que fazer tudo que o grupo sugere, na idade que eles estão, né? Ou estavam na época? Às vezes a gente fica inseguro de ser a gente mesmo, de falar não para determinados grupos, e alguns grupos falam assim: você só vai andar com a gente se você fizer X, Y, Z, e aquilo ali pega os seus valores. Então, será que vale a pena você se ferir por causa disso? Se você é mais introvertido, é mais tímido, vale a pena você se expor para poder fazer parte de um grupo que nem tem a ver com você, só por causa de status ou para não se sentir sozinho? E eu vou contando um pouco da minha história, assim, de como eu me senti um ET no universo, né? E ainda me sinto às vezes. E muitos foram se identificando. E aí a gente foi conversando sobre várias situações, assim, tipo, sair para a noite, para uma festa e ter que, tipo assim, culturalmente nos grupos dos adolescentes, o divertir é beijar na boca de todo mundo. E para mim isso não era diversão. Eu queria sair para dançar, para ver pessoas, conversar, conhecer novas pessoas, eu não queria sair para beijar na boca. E aí, a gente foi conversando um tanto de coisa. Isso caiu na minha prova? Não. Mas depois que acabou a aula, um tanto de menina, principalmente as mais introvertidas, falaram assim: ai, professora, essa aula aliviou a minha alma, porque eu não estava aguentando mais a pressão. Olha isso. Entendeu? Então, às vezes, a gente vai encontrando no nosso caminho algumas brechas para a gente trazer essa formação mais humana, mesmo que o contexto não te favoreça tanto para isso. Às vezes vai ser numa determinada atividade, às vezes vai ser uma aula, às vezes vai ser uma conversa no corredor que você proporciona para os alunos uma troca, um acolhimento que eles estão precisando naquele momento e vai contribuir para esse olhar mais crítico, para esse olhar mais humano, para esse olhar mais solidário, sabe, Paloma? Então, eu fico pensando muito nisso, assim, que esse discurso teórico, ele meio que nos fortalece para a gente enfrentar os desafios e encontrar essas brechas, para a gente, de fato, fazer diferença na vida dos nossos alunos. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui vão ter exemplos para compartilhar, assim, sobre alguma brecha que encontrou, alguma aula que você falou assim, não, essa aula aqui valeu todo o desafio. Alguém quer compartilhar? Ah, eu hoje aconteceu, eu gosto desse compartilhamento, a gente discutir. Paulo Freire eu acho muito bom também, até eu acho que é para a gente mesmo, né? Para a gente se abrir novamente para essas discussões, né? Que é tão importante no nosso contexto escolar, porque às vezes a gente fica assim muito travado, muito tempo, né? Mas hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu estava discutindo com os meninos, na verdade, era sobre o iluminismo. E aí, falando de John Locke, né, um dos princípios que ele defendia era o direito à vida. Né? E aí, falando sobre isso, eu disse: olha, é fundamentado nesse direito à vida que muitos grupos são contrários ao aborto. Eu nem estava pensando em falar sobre isso, né? Eu queria dar continuidade à aula mesmo, falar do pensamento de Locke, falar do Rousseau, do Montesquieu, para dar uma acelerada na aula, mas não teve jeito mais, teve que parar, porque aí vem os grupos a favor, contra, né? E aí foi um gancho, infelizmente estava no finalzinho da aula já. Mas aí a gente vê da necessidade de ter conhecimento mesmo, né? Embasamento teórico também, para discutir um assunto tão controverso dentro da sala de aula com os alunos do 8º ano, que era uma turma de 8º, né? Mas a gente se surpreende também como eles têm assim, já uma postura sobre determinado assunto, como que eles se colocam contra ou a favor, como eles se posicionam já diante de um assunto tão sério. Mas, na verdade, o que foi importante para mim foi perceber que não era isso que eu queria discutir naquele momento, mas vou retomar depois, porque eu estava falando sobre a questão de ter o conhecimento para você discutir sobre determinado assunto e não só
no achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, eu tenho que me preparar para discutir. E aí percebi que é um assunto assim também. Claro que eu já tinha feito isso com o nono ano passado, mas eu vi que é necessário a gente discutir sobre isso. E essa ideia que você falou de cultura eu achei fantástica, porque eu adoro. Eu tinha proposto para eles no ano passado, eles me deram temas, né? O que vocês acham que a gente pode discutir dentro da sala de aula, assim, numa aula preparada para isso? Eles me deram sobre música, sobre vários temas, que também não deu tempo, mas eu guardei para esse ano eu escolher alguns temas que eles fizeram a proposta de ser discutido. E essa sua ideia sobre cultura aí eu achei fantástica. Eu vou tentar colocar em prática. Muito bom. Mais alguém, gente? Então, vou passar aqui para as dúvidas e questões. Uma coisa que a Andréa está falando da linguagem, né, que se usa nos livros do Paulo Freire, e tem algumas palavras que são desafiadoras para a gente pensar, né, nesse contexto e nesse lugar, assim, do lugar que ela ocupa, né? O que quer dizer quando se coloca essa palavra? A Gorete, aí, que é da língua portuguesa, pode nos ajudar a pensar sobre isso. Aliás, todo mundo pode ajudar, né? Mas pensei na Gorete, que é da língua portuguesa. A Edna fala assim, ó, pressupõe romper com concepções e práticas que negam a compreensão da educação como uma situação gnoseológica. Aí eu fui lá buscar o que é gnoseológica, né? E estava falando da teoria do conhecimento e em alguns momentos históricos aí foi usado como sinônimo de epistemologia. E eu fiquei pensando, né? Tipo, estava falando no contexto do livro que essas concepções neoliberais, elas rompem, né? Elas negam a compreensão da educação como uma situação gnoseológica, como uma teoria do conhecimento. E o que seria entender a educação como epistemologia? O que vocês pensam, assim? Eu fiquei pensando na educação enquanto campo de conhecimento mesmo, né? Na verdade, eu não fiquei pensando nisso, não. Eu fiquei com a dúvida mesmo, e agora que a gente está falando, que eu estou pensando sobre isso. Porque aí, quando eu penso na educação enquanto campo de conhecimento, como teoria de conhecimento, eu vou pensar em como que os estudantes aprendem, eu vou pensar em como que as interações, elas vão criar oportunidades de aprendizagem de uma forma que vai influenciar se aquela aprendizagem vai ser mais duradoura, se eu estou pensando no engajamento só com os meninos ficando felizinhos no final da aula, ou se eu estou pensando em engajamento numa perspectiva de fato, aquele engajamento contribuir para uma aprendizagem mais duradoura, né? E não excluindo o lúdico, mas trazendo uma análise crítica sobre o lúdico, né? De que só ir lá e colorir uma determinada figurinha, sem trazer uma discussão, sem trazer algo mais para complementar aquilo que está, ou para complementar, não, para ser o foco central, principalmente, não vai fazer tanta diferença. Né? Se eu só focar no lúdico pelo lúdico, sem pensar no objetivo pedagógico que pode orientar aquilo ali, o que aprendizagens, não só conceituais, mas socioemocionais e relacionadas à autonomia, o protagonismo, elas podem contribuir. Então, quando eu penso nessa educação enquanto campo de conhecimento, né, fica mais fácil pensar nessa situação gnoseológica. E realmente o ideário neoliberal, ele vem negar essa ideia que a educação é um campo epistemológico, né? Ele vem trazer uma visão muito mais tecnicista da educação. E o que é isso?
é você ter receitas de bolo. Tipo, olha, você vai chegar na sala de aula, vai fazer isso, 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 isso. E isso tem se manifestado. Eu li um artigo para o concurso também que falava fazia uma análise crítica do novo currículo das licenciaturas. E aí, o currículo, esse novo currículo, ele era extremamente tecnicista. Era visando aquela ideia, voltando lá atrás, né, na história da educação, de que quem estava na universidade produzia o conhecimento e ensinar os professores o que eles tinham que fazer na sala de aula, como se o professor não tivesse que desenvolver pensamento crítico e pensar outras formas, né, de trabalhar na sala de aula sem necessariamente ser só um instrumental. E aí eu queria compartilhar com vocês essa reflexão assim que surgiu agora e saber de vocês assim o que vocês pensam em relação a esse construto, né, da ideia da educação como o campo de conhecimento mesmo, as contribuições que ela pode trazer. Vocês querem acrescentar mais alguma questão, mais alguma dúvida relacionada a essa parte do prefácio que a gente não contemplou? A Paloma está falando aqui que concorda com a reflexão. E o que a gente pode colocar aqui em como efetivar essas propostas em sala de aula? O que vocês acham aí disso que a gente discutiu hoje? O que a gente pode trazer para a nossa sala de aula? O que a gente vai ter um olhar mais atento, por exemplo? Eu usaria o termo afetividade, estar mais atento com essa conexão com o estudante, para além do conteúdo, né? Então, nem que seja conversar um pouco, né, para conhecer, entender a situação e pela dinâmica mesmo da aula, para que propicie isso, como você deu o exemplo. Eu ia comentar a mesma coisa que a Paloma. E acabou que, agora que eu me lembrei também de uma situação que eu acho que tem a ver com isso, que foi segunda-feira, eu trabalho só de manhã, e aí eu fiquei um pouquinho mais de tempo lá na escola, porque eu tinha um compromisso logo depois, e assim, não valia a pena eu ir para casa, para depois ir para o meu compromisso, então eu fiquei lá na escola, para dar um tempo, assim, para eu ir direto para o meu compromisso. E aí tinha uma aluna minha que ela ficou lá também, aí eu falei assim, por que você está aqui ainda? Não tem ninguém para te buscar? Aí ela falou assim, não, eu sou do integral. Aí eu nem sabia que na escola estava tendo integral para o Fundamental 2, eu sabia que tinha para o Fundamental 1 e para o Infantil, né? Aí eu falei, como é que funciona esse integral? Aí ela foi me explicar que vai uma pessoa lá para ajudar ela a fazer os para-casas e que ela fica lá até umas 3h30, que é o horário que a mãe dela busca ela. Só que naquele dia, a pessoa que ia ficar com ela não pôde ir devido a um falecimento de um parente. Então ela estava lá sozinha. E aí eu estava lá. Aí ela me perguntou assim se eu ia ficar muito tempo na escola. Eu falei, eu vou ficar por volta assim de uns 40 minutos. Aí eu falei assim, você quer aproveitar e fazer seu para-casa de ciências? Você vai ter uma aula particular. Aí ela falou assim, eu quero. Aí ela pegou as coisas dela e foi atrás de mim. E aí eu fiquei pensando, assim, é claro que eu poderia ter ficado lá só batendo papo, porque outros professores encarariam isso como um trabalho, né? Eu devia estar ganhando por estar ajudando ela a fazer o para-casa, por exemplo, né? Mas eu encarei assim, poxa, a menina tá aqui sozinha. E ela estava numa necessidade assim de conversar, de bater um papo e tal, e eu fui dando corda. Aí ela foi fazendo para casa sozinha, ela nem precisou de ajuda, não. É só uma coisa ou outra que ela me perguntou assim, mas ela deu conta. E eu achei que para ela foi muito mais interessante, né? Essa atenção que eu dei ali naquele momento, que eu poderia estar fazendo outras coisas. Eu tinha que, inclusive, ler o livro,
Na segunda eu ainda queria, a minha ideia era começar a ler e, e eu achei que, assim, para ela foi importante aquele momento ali de alguém dar uma atenção para ela, porque ela estava totalmente sozinha, né? Então, acho que às vezes a gente, quando fala de humanização e afetividade, eu vejo que a gente precisa, às vezes, pensar, né, se a gente está disponível, né, o quanto que a gente está disponível ali e realmente dedicar aquele tempo, às vezes não ficar pensando, ó, meia hora a aula aqui, devia estar valendo alguma coisa, né? Então, eu achei que foi importante e acho que, inclusive, vai contribuir mais para o meu relacionamento com ela, que vai influenciar, acredito eu, na aprendizagem também, no interesse dela, né? Então, é importante, é legal quando a gente se dispõe, né? Eu acho que a gente recebe mais do que dá efetivamente. Verdade. Vocês querem colocar mais alguma coisa que a gente pode trazer para a prática? Eu fiquei pensando também, Ana, que como ele vai falar muito dessa questão ética, dessa postura do professor, né? E que essa questão da ética vai influenciar muitas vezes a forma como a gente vai atuar na sala de aula, que a gente tem que ter um certo autoconhecimento dos nossos próprios valores, né? Para a gente saber, de fato, né, quando a gente planeja uma aula, não só o conteúdo conceitual, mas pensar ali no conteúdo atitudinal, né? O que eu quero que meu estudante aprenda ali de valor, ou que se vai haver algum momento aqui que nós vamos praticar esse valor, no sentido até das pessoas se autoconhecerem, assim, né? Tipo, nossa, nunca tinha pensado sobre isso, não sei o que eu faria nessa situação, igual teve essa discussão que a Socorro colocou do aborto, né? Às vezes tem aluno que às vezes nunca pensou sobre aquilo, ou então defende uma ideia sem entender, assim, o que é a vida, por que em alguns países ou alguns estados é proibido, em outros é permitido, o que as pessoas estão considerando para fazer essas leis. Então, essa questão do conhecer os valores é importante para que a gente consiga adotar essa postura ética. Uhum. Pensando aqui agora também, né, em utilizar inclusive as brechas, tô pensando em talvez propiciar atividades que não valorizem sempre a competição. Então, tentar fugir um pouco assim do que é proposto na sala de aula, as dinâmicas, né? Talvez mais a colaboração do que a competição, né? Exatamente. Uma outra coisa que eu queria acrescentar aqui é a gente estar mais atento aos nossos discursos e aos discursos que nos rodeiam, né? Para que a gente não se deixe levar por essas noções de mercado, né? Então, quando fala em qualidade da educação, quem está nesse ideário do mercado está pensando no ranking da escola, qual nota que tirou no Enem, que a escola que oferece melhor qualidade é que faz o menino, desde lá da educação infantil, ter sexto horário todo dia e aprender língua disso, esporte disso, mas um tanto de coisa que o menino não tem nem tempo para pensar, nem tem o ócio criativo, nem pode ser simplesmente criança e falar assim, eu quero fazer nada, né? Então, essa atenção aos discursos que nos rodeiam, né? E a gente começar a ficar atento a que concepção de educação, de professor, de aluno, de sociedade está por trás daquilo ali, vai nos ajudar a achar essas brechas também, né, nas nossas práticas. Vocês concordam? Concordo, verdade.
Infelizmente, né, essa questão principalmente pensando na escola particular, essa questão mercadológica, ela é muito forte, né? Às vezes a gente fica até sem opção de escola que o foco não é só o Enem, só uma prova, né? Assim, a gente às vezes parece que as escolas vão seguir na mesma linha, assim, de, de pensamento, de como que elas pensam a educação, né? Assim, elas têm um discurso, às vezes, muito bonito, um slogan bonito, de que está preocupado com a formação humana, Uhum. mas na prática é muito assim, você tem que dar o conteúdo, ele tem que ir bem na prova, né? No final das contas, né? É, exatamente. Sim, no colégio em que eu trabalho, ele é uma escola da rede particular e isso é muito presente, né? A gente tá para criar um clube de ciências e foi discutido assim como seria esse processo seletivo dos alunos que participariam desse clube. E assim, de cara já estava pronto de como funcionaria. Seria um processo seletivo com prova e entrevista com alunos do Fundamental 2. Eu fiquei pensando assim depois, né? Por que não abrir para quem quer por sorteio, talvez, não sei, para ser algo mais democrático, porque o aluno pode demonstrar se tem interesse ou não, né? Inclusive, assim, durante as monitorias, uma aluna entrou e comentou assim: ah, quando tiver o clube de ciências, eu quero muito participar. Eu não sou tão boa em ciências, eu sou melhor na área de português e de história. Eu, não, eu era assim, mais de humanas. Mas eu acho que seria muito importante eu participar do clube de ciências, porque eu conseguiria aprender mais, teria mais contato com a área. Então, assim, eu fiquei pensando, será que dentro desse processo seletivo ela passaria? E às vezes você mina a curiosidade, a pessoa, o desenvolvimento dessa estudante, porque ela não vai conseguir alcançar a nota ali, que vocês vão pôr como nota de corte, né? Digamos Pois é, assim. acho que gera mais frustração do que qualquer outra coisa, assim, para É. quem gostaria muito e não consegue alcançar. Uhum. E perfis assim assim, vou chamar de programas, né, que vão valorizar a nota já existem. Por exemplo, as Olimpíadas de Ciências, Olimpíadas de Biologia, é puramente valorizar quem vai demonstrar melhor desempenho em algum tipo de prova, né? Então, assim, a gente também tem que pensar o objetivo das coisas. Qual que é o objetivo do Clube de Ciências? É só trabalhar com os alunos que se saem melhor nas provas? Será que esses alunos que se saem melhor nas provas não seria melhor colocá-los lá nessas Olimpíadas, né? E no Clube de Ciências, talvez chamar esses alunos que gostam de ciências, mas acham que não tem tanta facilidade, né? Não sei, assim. Ou esses alunos também que são bons de prova para que eles possam se desenvolver também de outras formas, né? Então, acho que de tudo a gente tem que pensar no objetivo. Sim, eu percebo que o intuito principal é permanecer com os medalhistas dentro dessas Olimpíadas. Então, o Clube de Ciências é para melhorar mais ainda o desempenho desses estudantes. Então, de novo, muito dentro dessa lógica. Uhum. Às vezes você pode propor um sistema de cotas. Tipo assim, beleza, vamos apoiar quem quer ir para as Olimpíadas, mas vamos dar uma vaguinha só, a gente sorteia, a gente vamos dar uma vaguinha para quem não está nesse clima das Olimpíadas, mas quer desenvolver de outras formas, outros projetos. Não, pode ser Porque umas 10 vaguinhas. é. E também depende muito do quanto os meninos da procura, né? Do quanto que vai ter essa demanda, porque às vezes dá para atender todo mundo, É, ou não? verdade. Como que é lá? Ainda não foi oferecido, porque agora, com essa questão da pandemia, as bolhas, né, as turmas não podem interagir entre si, porque se tiver caso de Covid, acaba impactando outras Uhum. salas de aula. Então, a gente está tendo que repensar do zero, porque teria que ter um clube de ciências por sala, e fica inviável no final das contas, né?
Então, no momento, estava um pouco paralisado. Entendi. Mas é bom que, por um lado, vocês podem pensar nessas outras propostas mais democráticas de acesso, né? E olhar com a direção mesmo, assim, se é explícito esse objetivo dos meninos que vão participar da Olimpíada, ou se é uma coisa que é possível flexibilizar, não sei. Às vezes, uma conversa também, dependendo da abertura da escola, já pode abrir outras possibilidades, né? Que às vezes a gente acha que não vai ter condições e tudo mais, mas o não a gente já tem, né? Às vezes, uma conversa nesse sentido de reflexão, tipo, nossa, eu estava pensando sobre esse processo de seleção, será que ele não vai privilegiar uns em detrimento de outros? Olha como que outros poderiam aprender e se desenvolver, e como que o clube de ciência poderia contribuir para que esses alunos que têm mais dificuldade fossem, melhorassem seu desempenho acadêmico nas outras disciplinas. Então, eu acho assim, que quando você tem o jeito que você aborda também, pode contribuir para que você pelo menos coloque aquela sementinha da dúvida de uma coisa que está naturalizada e está tudo bem, e aí de repente você fala assim, olha, mas e se fosse de outro jeito? Né? Então, às vezes até não consegue de imediato, mas coloca a reflexão ali no coletivo, né? Realmente. Aqui eu comecei a escrever e me perdi já, fui participar da conversa, ou pensar nos objetivos das atividades e propostas extracurriculares ou curriculares, no sentido de proporcionar um acesso mais democrático? Como que é para colocar aqui? Acho que pode ser um acesso mais democrático, uma formação para além uma formação mais por competência, habilidade, talvez, para além da questão da prova. Mais alguma coisa, pessoal? Nosso mapa está ficando bonitão, viu? Olha que coisa mais linda. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Coisa mais linda. Peraí, acho que ainda bem que a gente dividiu, viu, André? Porque não ia dar tempo. Pessoal, a gente quer agradecer muito a presença de vocês, muito mesmo. É muito bom ter esse espaço de troca. É muito bom poder compartilhar com vocês, ter esse lugar, né, para conversar sobre essas leituras, essas reflexões, essas outras conexões que a gente vai fazendo com outras leituras, com outras vivências, experiências que a gente já pôde vivenciar. E esperamos que semana que vem vocês estejam com a gente. Na semana que vem, a gente vai falar sobre comunicação não violenta. Nós vamos começar o nosso livro. Cadê ele? Ele tem PDF, tá, gente? Vocês conseguem achar o PDF também. Aqui, ó, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E, como a gente já comentou das outras vezes, é um livro que vai falar de comunicação não violenta de uma forma geral, então vai ser a nossa parte de fazer esse exercício de como que isso pode, a gente pode trazer essas reflexões, essa proposta para a sala de aula e para a nossa relação como um todo, né? Com os pares, os professores da escola que a gente trabalha, com a comunidade escolar, né? Para melhorar a nossa relação com as famílias, com a direção, com os outros professores, com os alunos e com a gente mesmo. Né? Essa proposta da comunicação não violenta, ela nos inclui e nos ajuda nesse movimento. Então, agradecer muito a todas vocês que estiveram aqui com a gente até agora e esperamos vocês no nosso próximo encontro. E quem está assistindo a gravação, a gente espera que vocês venham participar com a gente aqui ao vivo para que possa participar desse movimento de troca, né? Estar aqui ao vivo traz mais ainda conhecimento e
oportunidades. Então, muito obrigada e boa noite para vocês. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Deixa eu parar de gravar. Ah, é verdade. Esse negócio de começar e terminar a gravação